Gostaria de convidá-los à leitura da palavra do Senhor, que está registrada em Efésios, capítulo 1, do verso 29 ao verso, do verso 19 ao verso 23. Efésios, capítulo 1, do verso 19 ao verso 23. A palavra do Senhor diz assim: E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Nós estamos chegando ao final do capítulo 1 de Efésios, nessa série sobre a nossa nova identidade em Cristo e a nova identidade que Deus estabelece para a sua própria igreja. Capítulo 1, como nós tivemos oportunidade de ver, embora ele tenha sido fracionado para facilitar a compreensão e também os argumentos utilizados pelo apóstolo Paulo com o propósito de edificar a igreja e de maneira que a igreja pudesse entender qual a sua condição, ele possui duas grandes seções neste primeiro capítulo. A primeira seção começa no verso 3 e vai até o verso 14. O apóstolo Paulo estava preocupado em mostrar como a igreja veio à existência e mostrar de que maneira Deus abençoou a igreja com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo ali vai tratar de doutrinas importantíssimas para a compreensão da salvação e que dizem respeito, obviamente, a nós individualmente, mas também à igreja coletivamente. A segunda grande sessão começa no verso 15 e se estende até o verso 23. Portanto, a leitura que fizemos encerra a segunda grande sessão de Efésios 1. E o que basicamente nós encontramos nessa importante sessão é o desejo de Paulo e a oração que o apóstolo Paulo fez a Deus em favor dos crentes efésios. Essa oração, ela tem duas partes. Num primeiro momento, Paulo agradece a Deus pela fé e pelo amor daqueles irmãos, enquanto que na segunda parte, ele roga a Deus que os olhos do coração dos crentes efésios, e consequentemente deve ser o nosso anseio, os olhos do nosso coração entendam o significado daquilo que Deus fez em Cristo, entendam de maneira adequada o significado de ter sido abençoado por Deus com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Então, basicamente, o capítulo 1 mostra o seguinte: primeiro, como um cristão chega à fé. Como um cristão chega à fé. E, por outro lado, como um cristão progride na fé. A oração de Paulo diz respeito à progressão na fé. O texto, portanto, lido, diz respeito ao progresso da fé. E o progresso na fé, meus irmãos, para Paulo, o apóstolo, é o resultado do conhecimento de Deus e também de sua vontade. Conhecer a Deus e conhecer a sua vontade
são elementos fundamentais para nós amadurecermos na fé. Se a nossa compreensão de Deus e, consequentemente, a nossa compreensão da vontade de Deus estiverem afetados ao ponto de não alcançarmos aquilo que Deus deseja que alcancemos, obviamente que na nossa caminhada na fé, nós enfrentaremos algum grau de dificuldade. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós conheçamos também a sua vontade. E Deus quer que nós o conheçamos bem como a sua vontade, de maneira plena. O nosso Deus, irmãos, ele se revela como um Deus relacional. Um Deus que se dá a conhecer com o objetivo de se relacionar com as pessoas às quais ele se revela. E ele dá mostras disso pela perfeita relação entre as próprias pessoas da Trindade, o que ficou muito evidente na primeira parte do capítulo 1, quando o Pai, o Filho e o Espírito operam a nossa salvação, mas também, meus irmãos, pelo desejo de estabelecer uma relação com o seu povo. Deus deseja se relacionar conosco, porque Deus é um Deus relacional, e Ele estabelece uma relação pactual, e Ele se dá a conhecer, bem como a sua vontade, tanto pela esperança do chamado ao Evangelho, a riqueza da sua glória e garantia nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder. E aqui nós temos três questões importantes. A esperança do chamado diz respeito e aponta para algo passado, quando o Evangelho chegou até nós e, por obra da graça, nós cremos. Isso aconteceu em algum momento da nossa trajetória cristã. O texto também fala da riqueza da glória e da sua garantia nos santos, aquela garantia que nos é dada pelo Espírito Santo na ocasião do fim de todas as coisas, quando Cristo virá, e nós teremos em nós, porque temos em nós, o selo do Espírito Santo. Mas ele fala também de algo presente, e é sobre este algo presente que eu pretendo considerar aqui nessa manhã, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. O poder de Deus está operante no contexto da Igreja de Jesus. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. O apóstolo Paulo, então, meus irmãos, deixava claro a todos os crentes, não apenas aos crentes efésios, mas a nós que estamos aqui nesta manhã, e a todos os crentes espalhados por toda a terra, homens e mulheres que acessam a palavra de Deus, homens e mulheres que leem a palavra de Deus, homens e mulheres que meditam na palavra de Deus sobre esse poder operante. Paulo deixava então claro a todos os crentes que Deus, em sua providência, de fato cuida da igreja e dispõe todas as coisas para o bem dela. Deus cuida da igreja e dispõe todas as coisas para o bem dela. Isso nos leva a pensar em algumas questões. Primeiro, a igreja não é uma mera associação humana. A igreja não tem a sua origem, ou não deve a sua origem e a sua preservação a acordos voluntários feitos por pessoas. A igreja não é uma associação criada pelo Estado, devendo sua forma e existência às regulamentações que o Estado possa decretar acerca dela. Também não. A igreja é uma instituição divina e espiritual. Acima de qualquer associação humana,
acima de qualquer organização não governamental e acima do Estado. E o texto é claro acerca disso. A igreja é uma instituição divina e espiritual. Meus irmãos, nós precisamos admitir que momentos como este que nós estamos vivendo aqui, experimentados domingo após domingo, não podem e não devem ser vistos como meros ajuntamentos ordinários. Na verdade, se temos consciência do que estamos fazendo aqui, devemos admitir que isso aqui é o resultado de termos sido abençoados com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Em sua providência pela obra do Espírito, estamos sendo, pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos, transformados à imagem de Jesus. O poder de Deus opera no meio do povo de Deus. E essa é uma questão que precisa ficar muito clara para todos nós. O poder de Deus está operante entre nós. Deus me ensinou algumas coisas muito interessantes nas primeiras semanas de ministério, quando eu era apenas um jovem de 22 anos. Ele me ensinou 3 coisas, e 3 coisas que eu não me esqueço. Primeiro, que o ministério existe para servir as pessoas. Eu havia tomado posse no sábado à noite, havia preparado o meu primeiro sermão para pregar no domingo de manhã, mas naquela madrugada Deus mandou uma chuva torrencial, que quando eu cheguei ao prédio da igreja, estava tudo alagado. Eu tive que tirar o paletó, a gravata, dobrar a manga da camisa, tirar o sapato, a meia, dobrar as calças, pegar o rodo e trabalhar aquela manhã inteira com os irmãos da igreja. Foi a primeira lição. Segunda lição: não devo temer os demônios. Deus deixou isso muito claro para mim no exercício do ministério. Não preciso temer os demônios, não preciso temer o diabo. Isso ficou claro. Não vou entrar em detalhes. Mas a terceira coisa que Deus me mostrou é que a igreja existe por causa dele. Entrei pela lateral de uma porta no púlpito daquela igreja, me sentei, olhei a congregação enquanto o prelúdio era tocado, e eu perguntei para mim mesmo: o que essas pessoas estão fazendo aqui? O que eles vieram fazer aqui? E naquele momento Deus muito claramente disse a mim: elas estão aqui para adorar o Senhor. É o poder de Deus que faz as coisas acontecerem na igreja de Jesus. Não é performance pastoral. Não é o medo dos demônios. É o poder de Deus no coração de quem crê. É isso que faz as coisas acontecerem na igreja. E esse Deus, o Deus a que nós servimos, Ele é um Deus de excessos. Deus é um Deus de excessos, e as Escrituras mostram isso. Mas, meus irmãos, esses excessos não são do tipo que perdem a medida das coisas. Excessos aqui não são exageros cometidos por Deus. Pelo contrário, os excessos de Deus provêm da sua bondade em favor da igreja. Então, por exemplo,
escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 10, Paulo diz que Deus excede em glória, em honra. Em 2 Coríntios 9 e também em Efésios 2, Deus excede em graça. Em Efésios 3, Deus excede em amor. E conforme o texto que lemos, verso 19, Deus excede em poder. Deus é um Deus de excessos. Em glória, em graça, em amor e em poder. Paulo escreveu a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha quantos termos estão dentro do mesmo ambiente semântico do conceito de poder, de força e de autoridade. A incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E é isso que regula o que Paulo está ensinando aqui nessa parte final. A vontade de Deus, meus irmãos, não opera sem o poder de Deus. A vontade de Deus não opera sem o poder de Deus. E o poder de Deus não pode ser operado sem a vontade de Deus. Por isso, acertadamente se diz que Deus é soberano, pois Ele tem poder e tem vontade. Se Ele tivesse vontade, mas não tivesse poder, Ele não seria Deus. Mas se Ele tem poder e não tem vontade, Ele também não é Deus. Ou se Ele tem vontade e a sua vontade pode ser estorvada, impedida, Ele também não é Deus. Deus não opera sem o seu poder, e o seu poder não opera sem a sua vontade. A impossibilidade de executar a vontade dele colocaria em xeque o seu poder e colocaria em xeque a sua soberania. E nisso repousa a certeza de que a igreja triunfará. Por que eu sei que a igreja triunfará? Por causa dos nossos acordos? Não. Por que eu sei que a igreja triunfará? Porque nós somos bons? Não. Porque nós somos em nós mesmos suficientes? Também não. Nós sabemos que a igreja triunfará porque ela pertence a Cristo. E por isso ela triunfará. Por isso o próprio Cristo disse aos seus discípulos: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por quê? Paulo diz: porque o poder que ressuscitou e exaltou Cristo é o mesmo que opera em benefício da igreja. E é isso que Paulo escreveu aqui no texto que nós lemos. O poder que levantou Cristo dos mortos, o poder que exaltou Cristo, é o mesmo que opera em benefício da igreja. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, está demonstrada a natureza do poder soberano de Deus e que atua na igreja. Pelo seu poder, Deus derrotou a morte, o que Paulo chamou de um último inimigo a ser derrotado. E fez Cristo assentar-se, veja, à sua direita, nos lugares celestiais, totalmente acima de todo governo e autoridade, poder e senhorio, e de todo nome nomeado não apenas nesta era, mas também na vindoura. E todas as coisas sujeitou sob os seus pés e o designou cabeça acima de todas as coisas para a igreja. Ou seja, tudo o que Deus fez, Ele tinha em mente a igreja. Ele tinha em mente o seu povo. A igreja, portanto, meus irmãos, que para Paulo é formada, isso vai ficar evidente no capítulo 2, capítulo 3 de Efésios, é formada por judeus e gentios, agora juntos em Cristo. Essa igreja é a razão de ser de todas as coisas. Pergunto a vocês: com que propósito a história está se desenrolando? Não é para a igreja?
para a igreja. E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que ele está ensinando aqui. A pergunta que a gente pode responder é: com que propósito Deus fez todas essas coisas? Ressuscitar a Cristo, fazê-lo assentar-se à destra de Deus Pai, sujeitar todas as coisas sob os seus pés, instituí-lo cabeça sobre a igreja. Com que propósito? Em benefício de quem? Paulo responde: em benefício da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que completa todas as coisas em tudo. E isso é importante, irmãos, lembrar que o poder que operou a ressurreição de nosso Senhor e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, é o mesmo poder que operou, opera e operará em nós, os que fomos abençoados com toda a bênção espiritual. E é isso que Paulo escreveu. É isso que ele disse no texto que nós consideramos. E acerca dessa relação de Cristo com a igreja, eu destaco 3 elementos para a nossa consideração. Primeiro, todas as coisas, ouçam isso, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. O verso 22, na parte A, diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. O que significa isso? É a ideia de entronizar. Há um trono, Cristo nele se assenta, e há um estrado sobre o qual ele põe os seus pés, ele repousa os seus pés. Mas abaixo, ou entre esse estrado e o chão propriamente dito, havia uma área aberta, onde tudo era submetido nessa área, inclusive os seus inimigos. No passado, quando um rei vencia uma batalha e o rei derrotado era capturado, esse rei capturado era levado até diante do trono do rei conquistador. A sua cabeça era colocada debaixo do estrado desses pés, dos seus pés, e ali ele movia o seu pé, colocando os pés sobre a cabeça do rei conquistado. Nós lemos o Salmo 110 há instantes atrás. O que é aquilo? Exatamente isso. Cristo foi entronizado e todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés. A pergunta que a gente precisa fazer e precisa responder textualmente é: que coisas? O que Paulo tem em mente aqui? Bom, você pode voltar no verso anterior. O verso 22 diz que todas as coisas estão sujeitas. Mas o verso 20 e 21, os versos 20 e 21 dizem assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Agora veja, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Alguém poderia dizer: mas governo, autoridade, poder e domínio são as coisas espirituais, pastor. Não. Porque o texto continua dizendo assim: e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Sabe o que Paulo está dizendo? Que os reis, os príncipes, os governadores estão todos debaixo dos pés de Cristo. Cristo reina sobre todos os reis, todos os sheiks, todos os príncipes, todos os governadores, todos os presidentes. Cristo reina sobre todos eles. Mas é claro que Paulo não tinha em mente apenas os poderes terrenos. Ele também tinha em mente os poderes espirituais, porque no capítulo 6,
de Efésios, ele vai falar da nossa luta que não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os poderes das trevas deste mundo tenebroso. Ele está falando de espíritos maus. Portanto, Cristo reina sobre o cosmos, Cristo reina sobre todas as coisas, e meus irmãos, não há absolutamente nada que fuja ao controle de nosso Senhor, porque Ele está assentado no trono. E aí nós temos agora uma tensão. Qual é a tensão que nós temos aqui no texto? Não apenas na era presente, mas também na vindoura. A pergunta que eu faço é: todas as pessoas no mundo hoje têm uma consciência de que Cristo reina sobre todas as coisas? Não, é óbvio que não. Há crentes que não pensam que Cristo reina sobre todas as coisas. Que dirá pessoas do mundo? Nem todas as pessoas no mundo creem que Cristo está reinando neste momento. Porque essas pessoas olham para os eventos da história e não conseguem perceber como é que Cristo pode estar reinando quando o cenário é de caos, é de perversidade, é de maldade, é de guerra, é de mentira, é de corrupção, é de roubo. Como é que Cristo pode estar reinando? Como Cristo pode estar reinando? Entretanto, meus irmãos, nós que estamos em Cristo podemos perceber que Ele está reinando. Nem todos têm essa consciência, mas a igreja precisa ter, de que Cristo está reinando. E que, meus irmãos, nesse exato momento, quando os políticos, os governantes, as autoridades estão tomando decisões com desdobramentos que ainda nós não conhecemos, quem está governando todas as coisas? Quem está controlando todas as coisas para que a história alcance o desfecho que esse Cristo deseja? O próprio Cristo. O próprio Cristo está fazendo isso. Ele está encaminhando a história para o desfecho da sua honra, da sua glória. E é por isso que a igreja triunfará, porque não há absolutamente nada que possa fazer a igreja sucumbir. Não há nada, irmãos, absolutamente nada. Cristo reina. O mundo não tem essa consciência, mas vai chegar a hora que esse mundo terá. Porque chegará a hora em que toda a carne verá. Chegará a hora que todo joelho se dobrará. E de acordo com o Salmo 110, e de acordo com o Salmo 2, os inimigos de Cristo, aqueles que hoje se insurgem contra Cristo, aqueles que hoje se insurgem contra o Evangelho, aqueles que elaboram leis que são contrárias à fé cristã, à palavra de Deus, eles serão colocados, suas cabeças serão colocadas debaixo do estrado dos pés do Senhor. E não sou eu quem estou dizendo isso, irmãos, é a palavra de Deus. Cristo fará isso. Cristo fará isso. Cristo julgará toda injustiça. Cristo julgará toda maldade. E nada ficará impune. E nada ficará impune. Nesse ponto, meus irmãos, aqui é uma aplicação para a nossa consideração. A igreja está acima disso tudo, irmãos. A igreja é maior do que isso tudo. E nós precisamos entender, não apenas o que significa estar aqui dominicalmente, isso é importante, mas o que significa pertencer à igreja de Jesus Cristo. Então nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos servir a igreja. E a igreja precisa ser a prioridade das nossas vidas. E eu não estou falando aqui, porque eu também não sou louco a esse ponto, de que agora nós vamos ter atividades todos os dias para que todo mundo esteja aqui na igreja todos os dias. Não vai mudar nada. Eu só estou pedindo para você amar a igreja de Jesus, para você valorizar a igreja de Jesus.
e não fazer da igreja de Jesus apenas um entretenimento para a sua vida, um passatempo de domingo de manhã, porque a igreja é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós precisamos amar a igreja de Jesus. Nós precisamos servir a igreja de Jesus. Segunda coisa, Cristo é o cabeça da igreja. Vejam o verso 22, parte B. Na parte A ele diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ou seja, todos os poderes e autoridades estão debaixo dos pés de Cristo. Ele vai triunfar. A gente viu isso. Mas ele também diz: e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E ele vai dizer isso no verso 23, que é o seu corpo. O que significa ser Cristo o cabeça da igreja? Significam algumas coisas. Primeiro, é uma metáfora maravilhosa. A ideia de cabeça e corpo é uma metáfora espetacular, porque dela derivam vários aspectos dessa relação do corpo com a cabeça. Ao pensar naquilo que Paulo e outros autores bíblicos poderiam estar imaginando ao falar dessa relação de corpo e cabeça, é preciso pensar o que isso significaria dentro de uma cultura como a cultura a qual Paulo se dirige, que era uma cultura pagã. Nós já vimos isso. Era uma cultura pagã, uma cultura adoradora de ídolos, distante de Deus, que não amava o Deus das Escrituras, que se perdia em práticas que eram totalmente contrárias à fé cristã, ao ensino da palavra de Deus. O que Paulo queria dizer para uma igreja localizada numa sociedade assim, como cabeça? Primeiro, meus irmãos, a ideia de governo. A ideia de governo. A ideia de cabeça traz-nos à mente a ideia daquilo que dá direção. Em definitivo, é o que dá direção. Cristo é quem dá a direção. Cristo é quem estabelece a direção que a igreja precisa seguir. E, meus irmãos, isso é extremamente importante nos nossos dias, em que nós somos altamente tecnológicos e tecnocratas. Explico. Não poucas pessoas têm empenhado esforços para buscar caminhos administrativos, missionais, ou quaisquer coisas que o valham, para analisar a igreja como se ela fosse uma corporação, como se fosse uma indústria, como se fosse um ambiente de negócios. A igreja não é isso. A igreja não depende das nossas organizações e mentalidades tecnológicas e tecnocratas. Não. Não. A igreja possui o DNA divino, e ela só precisa viver, ela só precisa ser, ela só precisa ser. É como um corpo, e não poderia ser melhor. É como um corpo ajustado, um corpo saudável, guiado por Cristo. E, meus irmãos, isso é muito importante numa época também em que nós temos um grave problema de caráter ministerial, pastoral. Portanto, eu fico à vontade para falar, porque direi respeito a alguma coisa que me diz respeito. Nós vivemos uma época de fragilidades pastorais, homens que não conhecem as Escrituras, e não estou nem dizendo que nós temos que conhecer toda a Escritura, porque se há uma coisa que eu tenho consciência é que eu tenho que aprender muita coisa. Nós temos que aprender muita coisa. Mas pastores preguiçosos, homens que não se dedicam ao exame da Escritura,
que não se dedicam a conhecer a Escritura, para ensinar a Escritura. E sobre esses Jesus advertiu: são como cegos guiando cegos. E vai chegar uma hora que todos cairão no abismo. E isso acontece por uma série de razões, irmãos. Às vezes a igreja também não coopera, porque quer um pastor que faça tudo. E veja, aqui não é recado para a nossa igreja, porque graças a Deus, e digo isso diante do Senhor, eu não posso reclamar de vocês, pela possibilidade que vocês me dão de estudar, de labutar na palavra, para chegar e lhes pregar o Evangelho. Então não é um recado para vocês, entendam isso. Mas nós vivemos num tempo de fragilidades e de preguiça ministerial, de pessoas que tiram um eixo da palavra de Deus e colocam um eixo em tantas outras coisas, na estética do templo, no equipamento utilizado e tudo mais, porque eles precisam suprir a carência da ausência da palavra. Mas o que faz a igreja viver e faz a igreja sobreviver é a palavra de Deus. Portanto, o foco não deve estar sobre o pastor, mas sobre a palavra de Deus. A pessoa mais importante na igreja é Cristo. E se o pastor não aponta para Cristo, ele não merece ocupar a função que ocupa. Ele precisa ser removido do ministério. E graças a Deus nós somos batistas, porque numa igreja batista a igreja pode remover o seu pastor. Removidos. Podem e devem ser removidos. Podem e devem ser removidos. Porque Cristo é quem conduz a igreja. Não somos nós, pastores. Não adianta a gente vir bater na mesa com a palma da mão aberta, dizendo quem manda aqui. Não existe isso. Quem manda na igreja é Cristo. Quem manda na igreja é Cristo. E Ele manda por meio da palavra. Ele é o cabeça. Ele governa a igreja. Ele governa a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele dá a direção, Ele dá a diretriz. Ele estabelece para onde a gente tem que ir. Tudo o que a gente tem que fazer é pegar a palavra. E aí, me permitam fazer aqui de supetão uma metáfora. É pegar a palavra como um GPS que vai dizer para onde a gente tem que ir, que ruas a gente precisa entrar, que estradas nós precisamos pegar, de acordo com a Escritura, e não de acordo com o meu achismo, ou o achismo de quem quer que seja. É a palavra que precisa guiar, porque a palavra encarnada estabelece para nós o dever de conhecer a palavra escrita, ou seja, Cristo estabelece para nós o padrão, o dever de conhecer a palavra escrita, a Escritura, a Bíblia. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e claro, nós temos que perguntar para Ele o que Ele quer, porque é Ele quem determina. Nós temos que perguntar para Ele. E aqui vem um segundo ponto de aplicação, meus irmãos, para a nossa consideração. Sendo Cristo o cabeça da igreja, nós, como membros do seu corpo, e sobre isso eu falaria um pouco mais daqui a pouco, precisamos nos sujeitar a Cristo. Sabe quando aqui a igreja começa a sucumbir, irmãos? Quando as pessoas que a compõem passam a viver uma vida que não se sujeitam a Cristo. E quando isso começa a acontecer, a igreja sofre, a igreja pena, e a igreja experimenta aflições. Que o Senhor nos livre disso, mas que cada um de nós nos certifiquemos da nossa sujeição a Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, tanto na sua expressão universal, quanto Ele é o cabeça da igreja na sua expressão local.
membros da Redentor, vocês precisam brigar para preservar a autoridade de Cristo Jesus aqui. Vocês precisam brigar para manter a verdade do Evangelho aqui. Isso é tarefa de vocês. Para o bem-estar da igreja, para a glória de Jesus Cristo. Terceiro aspecto que eu quero ressaltar está no final do verso, está no verso 23, que é o seu corpo. No caso, ele fazendo uma referência à igreja, né? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja é o corpo de Cristo. E, meus irmãos, isso aqui é muito interessante, porque a igreja é a expressão visível de Cristo no mundo. Se o mundo deseja ver Cristo, o mundo verá Cristo por meio da igreja. Deixe-me ilustrar isso. Você deve conhecer o capítulo 1 de Apocalipse. E você deve conhecer o episódio que João está narrando, em que Cristo está mostrando a João uma série de questões, uma série de imagens. Ele está contemplando uma visão. E a certa altura da visão, já caminhando para o final do capítulo 1 de Apocalipse, a Escritura diz que João ouve uma voz falando com ele. Ele ouve uma voz falando com ele. E quando ele se vira para olhar quem está falando com ele, a primeira coisa que ele vê são os 7 candeeiros, que no final do capítulo 1 será revelado que são as 7 igrejas da Ásia, incluindo a igreja de Éfeso, incluindo essa igreja sobre a qual nós estamos considerando. Quando João se vira, ele vê primeiro os 7 candeeiros, e então, no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. O que João viu primeiro? O que João viu depois? Primeiro João viu a igreja, depois ele viu Jesus. Aplique isso para o mundo. Se o mundo, ou para o mundo ver Jesus, o único lugar físico, concreto, real, para o qual olhar, é a igreja. E a pergunta que a gente precisa fazer é: o que o mundo vê quando olha para a igreja? O que o mundo vê quando olha para a igreja? Será que o mundo está vendo Cristo em nós? Será que o mundo está contemplando Cristo através de nós? E é muito interessante porque essa imagem de Apocalipse 1 está em pleno acordo com o texto do versículo 23 de Efésios 1. Porque a igreja é o corpo de Cristo, o corpo é a presença física de Cristo. O corpo é a presença física de Cristo no meio do povo. A igreja, portanto, é a presença viva de Cristo no mundo. A igreja é o corpo de Cristo. E, meus irmãos, essa ideia de corpo nos faz pensar em algumas questões. Primeiro, unidade, não é? O corpo é uma unidade. A gente não tem membros do corpo flutuando a revelia do corpo propriamente dito. Nós somos uma unidade. A igreja é lugar de unidade. Unidade. Aí alguém pensa assim: mas unidade não bate muito bem porque a gente pensa diferente em algumas coisas. Talvez o equívoco é você achar
que haver unidade na igreja significa todo mundo ser robotizado. Não é isso. Nós podemos ter perspectivas diferentes sobre algumas coisas, desde que respaldadas biblicamente. Não vem com perspectiva que não tenha respaldo bíblico, porque aí você não está se sujeitando a Cristo. Você não está se submetendo a Cristo. Você está tomando as suas decisões. Mas se você tem uma perspectiva respaldada na Escritura, está tudo bem. E é possível até que haja perspectivas diferentes para ambos, respaldadas na Escritura. E não tem problema. Há coisas que não dá para negociar, mas há coisas que são negociáveis. Mas é preciso ter respaldo bíblico. Qualquer que for a decisão sua, qualquer que for o elemento. Unidade não significa sermos robotizados. Significa vivermos em uma unidade que procede do Pai, do Filho e do Espírito, e que nos traz a vida com Ele, com Deus. Isso é unidade. Nós somos um corpo, eu sou um corpo, eu tenho aqui uma unidade. Mas há diversidade também, porque cada parte do corpo, do meu corpo, cumpre ou precisa cumprir adequadamente as suas funções. E não tem bagunça, porque se o coração tomar a decisão de fazer o trabalho dos rins, e os rins tomar a decisão de fazer o trabalho do pulmão ou dos pulmões, vai virar um caos. Isso não é possível. O coração faz o papel do coração, os rins dos rins, os pulmões dos pulmões, e assim sucessivamente. Diversidade. E está tudo bem. No corpo há lugar para a diversidade. Mas lembrem-se, se há uma unidade e há uma diversidade, nessa diversidade nós dependemos uns dos outros. O corpo de Cristo é uma completa dependência mútua. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de Cristo? Sim. Ele é o cabeça da igreja. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo? Sim. Porque Deus assim o fez. Mas nós somos corpo. Corpo. Onde cada um de nós desempenha uma função neste corpo. E é isso que Paulo vai ensinar em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Quando ele vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito concederam dons e habilidades aos homens para o serviço da edificação mútua da igreja. Portanto, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros, assim como os membros do meu corpo dependem uns dos outros. E isso aqui é um golpe sobre todas as pessoas que imaginam poder viver a revelia da igreja de Jesus. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Nós pertencemos à igreja de Jesus. Membro descolado do corpo morre. A gente tem alguns médicos e estudantes de medicina aqui. Eu não estou falando nenhum erro, nenhum equívoco. Não estou cometendo nenhum equívoco. Se você é o dedo mindinho e você corta o dedo mindinho e deixa ele ali, acabou. Não tem mais valor nenhum. O corpo está aqui, mas ele não tem mais valor nenhum. Porque ele precisa ser alimentado. Ele precisa receber os benefícios que há no corpo. Se alguém tenta viver a revelia do corpo, vai morrer. Vai morrer. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E meus irmãos, nós não podemos e nem devemos olhar essas coisas como ruins, ou perigosas, ou talvez manipuladoras. Não. Nós só precisamos entender o que significa a igreja. E se você entender, se eu entender o que significa a igreja, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E saber que isso aqui não é mero entretenimento de um domingo de manhã. É um povo que se reúne debaixo da autoridade de Cristo
para louvar a Cristo, para coordenar a sua vida de acordo com Cristo e honrar a Cristo, não apenas aqui, enquanto fechamos os nossos olhos, enquanto levantamos as nossas mãos, enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto lemos a palavra e ouvimos a pregação. Não, a questão é quando levantarmos daqui e formos para lá. É lá. É lá. Aqui, eu olho para vocês, está todo mundo com a auréola na cabeça. Eu estou vendo daqui. Olha quanta santidade. Olha quanta santidade. É porque você não está tendo a visão celestial que eu estou tendo aqui. Olha como é que os maridos, olha a Ana e o Sérgio ali brincando, marido e mulher, olha que perfeição. Mas, meus irmãos, a questão é lá. É quando você passa do portão da sua casa, aliás, não, quando você entra no estacionamento no seu carro com a sua esposa, que já começa a encrenca aqui mesmo. Que você não sabe falar, que você não sabe respeitar, que você é duro, é áspero, é ríspido. Já começa aqui. Parece que tem a escada que leva para o estacionamento, ela tem algum poder transformador para o mal. Porque basta entrar no carro. Ou talvez passar pelo portão da sua casa. Ou entrar no quarto. Só Deus sabe. É lá, irmãos. É lá. Aqui todo mundo tem auréola. Todos nós. E eu consigo ver essa auréola aqui. Mas a questão é quando a gente levantar daqui e a gente voltar para a vida, para as nossas escolhas, para as decisões, para as nossas palavras, pela interpretação das coisas. Aí a coisa muda lá. A coisa muda. A igreja é um corpo, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. E precisamos honrar a Cristo, honrando também uns com os outros. Essa reunião, esse encontro não é um mero ajuntamento. Não é um entretenimento. Não é um entretenimento. É o povo de Deus na presença de Deus, vivendo para a glória de Deus. Nós precisamos levar isso muito a sério. Mesmo porque, se você não deseja o ajuntamento dos santos, se não é a coisa mais importante da sua vida, puxa, seja honesto e não fique alimentando o desejo de ir para o céu, porque o céu vai ser isso aqui e muito mais. Se aqui na terra você não gosta muito disso, o que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Vivamos como os pagãos então. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Mas se você ama Cristo, se você ama o Senhor, se você entende o que é a igreja, viva para a glória de Jesus Cristo. Ame a Jesus Cristo de todo o seu coração. Sujeite-se a Ele. Seja Ele o cabeça de nossas vidas. E que a Redentor seja uma igreja santa, fiel, leal a Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida por nós, que nos salvou com uma eterna salvação e que nos ama também. Deus seja louvado.